Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora dar início à nossa unidade 2, no qual vamos estar vendo alguns conceitos básicos da linguagem R, algumas problematizações para que possamos dar continuidade ao nosso curso, certo? Lembrando que o meu objetivo aqui é somente mostrar para vocês que é possível também nós utilizarmos a linguagem R para determinados fins, para cálculo estatístico, para acessar um dataset, um conjunto de dados, uma planilha e assim por diante, certo? Um arquivo TXT. Vai depender, no caso, da dedicação de vocês. Ok? O objetivo aqui é somente eu mostrar para vocês essas linguagens, vocês vão ter que colocar a mão na massa, vocês já vão saber aprender a utilizar os manuais, no caso das linguagens R e Python, para estarem trabalhando, certo? A linguagem R ela também possui uma documentação, você pode estar digitando aqui no Google Doc R, que ele vai, no caso, disponibilizar também na documentação, com todos os conteúdos que nós estamos vendo, ok? Que é o site da documentação do R, vocês podem estar aqui procurando alguns conteúdos que nós vamos ver durante as aulas, podem estar aprofundando. Existe também esse site aqui, uma introdução ao R. Ele possui, no caso, uma apostila, que é do CRAN também, que é do projeto do R, que ela é bem completa, certo? Ela é em inglês, vocês podem estar fazendo aí a tradução, viu? São os melhores materiais que nós temos para programar em R, certo? A escrita é bem simples, ok? Fala de vetores, fala de tipos de dados e assim por diante. Vocês podem estar, no caso, estudando aí por essa apostila, certo? Tem texto, mas também tem muitos exemplos. Vocês vão traduzir os textos, mas vão executar vários exemplos utilizando o R, certo? Para que vocês possam estar concluindo, certo? Temos que ser rápido, porque a nossa carga horária é um pouco baixa, tudo bem, mas eu creio que a partir já no final dessa aula vocês vão ter uma base de como desenvolver utilizando a linguagem R. Tranquilo? A linguagem R também ela é utilizada para cálculos estatísticos, para manipulação de ferramentas, certo? Para manipulação de dados e assim por diante. Semelhante, no caso, a linguagem Python, que nós vimos no curso anterior, certo? Ela não é um aplicativo, ela é bem flexível e através dela você pode fazer a análise e a manipulação desses dados estatísticos. Ela também é uma linguagem de código aberto e possui mais de 5.000 pacotes, no qual vocês podem estar utilizando esses pacotes para uma determinada finalidade. Vai depender, no caso, da dedicação de vocês, certo? Se vocês tiverem um problema, alguma coisa para resolver com R, vocês precisam pesquisar, precisam avaliar quais funções utilizar, qual tipo de problema, para que vocês possam estar produzindo determinado conteúdo a partir da linguagem R. Tranquilo? Ou seja, é possível também, além de cálculos estatísticos, a realização de representações gráficas utilizando a linguagem R. Ele utiliza também algumas funções, que no caso ela mostra alguns resultados de objetos. E essas funções ela podem ser alteradas dependendo da sua necessidade para a construção, no caso, de novos modelos de dados. Certo? É possível também, assim como na linguagem Python, fazermos, no caso, a conversão de um determinado tipo de dados para um outro tipo, certo? Vai depender, no caso, da necessidade de vocês. Se vocês forem fazer, se vocês precisarem, é possível vocês fazerem uma infinidade de coisas utilizando a linguagem R. Além dela ser flexível, ela é personalizável, ela é muito utilizada para exploração de dados e é também eficiente, no caso, na execução de loops. Assim que nós vimos alguns loops na linguagem Python, o R também ele, ele é bem eficiente na execução desses loops, certo? O R, alguns falam que o R a linguagem R é a irmã do Python, porque elas são uma linguagem bem parecida. Vocês vão ver que são quase a mesma coisa. Mudam alguns símbolos, algumas estruturas, certo? Mas elas fazem a mesma coisa. Tudo bem? Aqui nós temos algumas companhias que estão utilizando o R. Facebook, Google, HP, Microsoft, a Amazon, certo? Ou seja, várias grandes empresas estão utilizando a linguagem R para manipulação de dados, tranquilo? Para isso, pessoal, nós vamos utilizar, no caso, um editor de código, onde nós vamos poder escrever os nossos scripts, ou seja, nós vamos organizar, assim como nós organizamos no Python, uma sequência de comandos que vão ser digitados, só que agora vamos utilizar o RStudio, lembrando que tem um tutorial disponível aí para vocês estarem instalando o R, e o RStudio, no caso o R, ele é o R puro, o RStudio ele é apenas um software que ele precisa ser adicionado ao R para melhorar a interface, para melhorar a execução,
certo? Então, vocês precisam instalar na sequência, primeiramente o R e em seguida o RStudio. Eu vou disponibilizar para vocês um tutorial para vocês estarem fazendo essas instalações, tudo bem? Essas instalações. O script é uma sequência de comandos, ok? Que vão ser executados pelo R. O editor RStudio ele vai oferecer essa facilidade, vai organizar os comandos, vai utilizar alguns recursos de autocompletar, certo? E assim por diante, vai mostrar a sintaxe dos comandos, vai mostrar o que vai ser executado, certo? E temos também o console. O console ele vai mostrar os resultados. É possível vocês, por exemplo, atribuírem um valor no script, em seguida fazer a impressão apenas digitando o nome da variável no console, certo? Através da escrita desses comandos, sem a utilização do editor de código. Ele é bem rápido. Eu vou mostrar para vocês aqui no R. Ó, isso aqui no caso é o local onde nós vamos digitar os scripts. Ó, print. Aqui no caso é a interface do RStudio, viu gente? Vamos utilizar o RStudio. Aqui vão ser utilizados os scripts, ó, print, nome, certo? E aqui no caso, essa partezinha de baixo, ela é conhecida como console. Tudo bem? Ah, como é que eu vou utilizar esse console? Por exemplo, esse A. A atribuição no R é utilizada através dessa setinha, diferentemente do Python, que é o sinalzinho de igual. A recebe 20, por exemplo. Aqui, gente, depois que eu fiz essa distribuição, existem algumas maneiras de executar esse comando. Quando vocês clicam aqui em Run, ele vai executar, só que ele não mostrou nada na tela, certo? Eu posso mostrar esse Azinho aqui ou utilizando o comando print, dando um print nele diretamente, ou então eu posso vir aqui no console, que é essa parte de baixo aqui, ó, posso digitar somente o A, ó, que ele vai mostrar o valor, vai imprimir o valor diretamente sem que eu precise utilizar o comando print. Tudo bem, gente? Aqui no caso, esse aqui é o script e aqui, essa parte aqui é o console. Tudo bem? A gente trabalha, no caso, em conjunto. Temos também o environment e o history. Meu inglês, às vezes, ele não funciona muito bem, viu, gente? Mas, enfim. No environment, no caso, é o local onde vão ficar guardados os objetos que forem atribuídos, no caso, na seção do R, quando você estiver utilizando, certo? Ele, no caso, ele é uma seção como espaço de tempo, no caso, entre o momento que você inicia o R e no momento que ele finaliza o R. Ou seja, tudo que vocês executarem vão ficar armazenado nesse environment. Aqui nessa parte, por exemplo, eu fiz aqui uma atribuição A igual a 20, o environment, ele armazenou aqui. Ele quer dizer aqui que meu A armazenou o número 20, certo? Se eu quisesse aqui, por exemplo, criar, no caso, uma variável B, recebendo A mais 1. Seria possível? Seria, mas aí, ó, aqui ele já armazenou no meu environment, certo? Ambiente global, global environment, do que está acontecendo. E aqui, no caso, eu poderia somente ou imprimir ou digitar aqui no console o B. Tudo bem? Aqui, no caso, é a interface do R. Interface básica do RStudio. Tranquilo? Ó, nesse período, tudo que você faz usa a memória RAM e o processador do computador, certo? Fica armazenado, no caso, na memória. E na aba History, como você deve imaginar, o RStudio cria um histórico de comandos, que é esse históricozinho que eu apresentei para vocês, certo? Tudo que está sendo mostrado aqui na tela. Tranquilo? Existem algumas abas também, pessoal. Tem umas abas File, Plots, Package, Help, Wire, certo? Algumas abas que nós podemos estar utilizando. Por exemplo, na aba File, vai ter uma navegação de arquivos no computador. Temos aqui a aba File, certo? Vários arquivos que eu posso utilizar no computador. Aqui, no caso, existem alguns menuzinhos que você pode estar acessando diretamente para uma determinada finalidade. Tranquilo? Enfim, vocês precisam praticar, precisam, no caso, dar uma navegada aí utilizando o comando R, certo? Para que vocês possam estar realizando determinadas atividades. Também é possível você fazer a definição de um diretório de trabalho, onde você vai estar salvando seus arquivos, certo? O R ele vai, no caso, disponibilizar o diretório que vocês vão estar utilizando. Aqui, por exemplo, vou clicar aqui em File. Existem várias funções, salvar como,
e assim por diante. Se eu quiser fazer a importação de um dataset, ó, tem uma opçãozinha aqui, que ele vai, no caso, fazer a importação desse dataset numa planilha Excel, e assim por diante. Vai depender da necessidade de vocês, ok? Por isso, pratiquem, abram o R, destrichem tudo, traduzam, né? Tem uma versão, eu utilizei um em inglês, eu não lembro se tem uma versão já em português, mas eu creio que já deva ter, no caso do R, certo? Crie um diretório, salve os programas de vocês, ok? Existe um comando, pessoal, que é o rversion, que ele é utilizado para nós estarmos, no caso, verificando a versão do R que está sendo utilizada. Tudo bem? Vamos testar aqui rapidinho esse comando. Rversion. Olha o meu inglês, olha o inglês querendo falhar. Mas não vai falhar, não. Com fé em Deus. Ok? Vou colocar bem aqui do lado, que é para vocês, para nós, no caso, só acompanharmos as práticas aqui. Tudo bem? Vamos lá, ó. Aqui nos scripts você vai digitar r.version, no caso com R maiúsculo. Ó, vocês também, existe uma maneira também de vocês executar isso aqui. Vocês podem clicar duas vezes em cima da variável, clicar na tecla Ctrl e em seguida na tecla Enter, que ele faz, no caso, a execução da variável que está selecionada, sem precisar imprimir, certo? Após isso, ó, o que ele vai mostrar? Vai mostrar aqui a estrutura, a plataforma, algumas características, no caso da versão do R. Status, mês, dia, linguagem, assim por diante. Tudo bem, é um comando que pode ser utilizado. Da mesma forma, esse comando, gente, ele pode ser executado também aqui no console, certo? Para apagar o console, vocês vão clicar aqui em cima, apertar a tecla Ctrl e a tecla L. Ou então vocês podem clicar aqui nessa vassourinha aqui, ó, que ele vai fazer a limpeza do console, certo? Aqui, por exemplo, se eu digitar aqui também o rversion, ele vai, no caso, fazer a mesma coisa. Tudo que pode ser executado aqui também pode ser executado aqui. A diferença é porque aqui no script vai ficar salvo. Aqui ele fica salvo, mas se você fechar e abrir, ele vai apagar novamente essa parte do console, que é um ambiente utilizado somente para execução, tudo bem? Certo? A linguagem R, eu já falei para vocês, ela é como uma calculadora científica, utiliza vários botões, não é? É necessário que vocês se familiarizem, no caso, com essas características do R, certo? Apesar de ser uma linguagem simples, é necessário que vocês abram a documentação, deem uma praticada, assim como nós abrimos a documentação das outras linguagens para estarmos praticando, tranquilo? E da mesma forma que na linguagem Python, o R ele também utiliza os operadores, né? Operadores básicos, como os operadores aritméticos, os operadores lógicos e os operadores de comparação, que podem ser utilizados também, tanto aqui no script, quanto aqui no console, certo? Por exemplo, ó, vou colocar aqui algumas operações. 2 mais 3. Ó, vou apertar a tecla Ctrl e a tecla Enter, ou então, para executar isso aqui, eu vou clicar aqui em Run, também, a mesma coisa, viu, gente? Executei, ele já mostra automaticamente o resultado. Ele é uma calculadora científica. 5 menos 2. Vou apertar Ctrl Enter, porque é mais rápido, viu, gente? Ele vai mostrar o resultado. 3. Agora 6 vezes 5. Aqui vou colocar logo em cima, depois eu coloco aqui embaixo. 6 vezes 5. 30. Agora 10 dividido por 2. Vai dar 5. E no caso, a representação do resto da divisão, diferentemente no caso do Python, é utilizando duas vezes o símbolo de porcentagem. O Python, no caso, ele mostra uma única vez a porcentagem, aqui ele vai mostrar duas vezes utilizando a porcentagem, que é a representação do resto de uma divisão utilizando o R, tudo bem? Eita, desculpa. Existe também, pessoal, alguns operadores lógicos utilizados em determinada finalidade, como nós vimos anteriormente, certo? Como, por exemplo, o operador I, né? Por exemplo, A recebe 2, B recebe 3. Eu posso estar aqui executando essa linha, eu vou clicar aqui na linha, vou executar, ou então vou dar um Ctrl Enter na linha para que ele possa
executar, por exemplo, ó, quando eu executo, ele vai mostrar aqui, eu falei para você, vou criar um C e um D, AB não, vou colocar um C e um D, para não misturar com aquele outro exemplo. CD, utilizando o R, ó, executei, ele já veio para cá, ó, histórico, executei, ele já veio para cá, tudo bem? C e D. Aí eu posso aqui chamar C e D, vou executar isso aqui, ele vai retornar true, certo? Lembra da tabela verdade, que tinha lá aqueles valores, verdadeiro, falso, tudo? Aqui no caso é a mesma coisa, ó. C e D, no caso, os dois valores são verdadeiros, ele não está colocando nenhuma condição. Por exemplo, se for C maior que 2 e D menor que 5, certo? C é maior que 2? Não. D é menor que 5? É. Então, executando isso aqui, ele ia executar falso. Por quê? Porque no caso, na condição de C2 ser verdadeiro e D5 ser, no caso, falso, ele vai dar falso. Tabela verdade, não é isso aqui no caso. C é maior que 2, falso, né? D menor que 5, verdadeiro. Ou seja, um falso e um verdadeiro. Um falso e um verdadeiro e um falso. Ou seja, se a condição for verdadeira e falsa. Se pelo menos uma delas for falsa, utilizando o comando I, o resultado vai ser falso. Tudo bem? Mas no caso do OU, ó, comando OU, se pelo menos uma das alternativas forem verdadeiras, o que vai acontecer? Ó, Ctrl Enter, vai ser verdadeira. Tudo bem? Ou seja, pelo menos uma delas é verdadeira, ele vai retornar um resultado true. Tranquilo? Da mesma forma, tudo isso aqui que eu digitei, gente, pode ser digitado aqui também, ó, no console. Ó. Eu já mostro o resultado direto, vou colocar tudo de uma vez para a gente não perder muito tempo. Ó. Aqui, ó, no caso, eu digitei todos de uma vez, ele vai executar todos de uma vez, certo? 5 menos 2, 3, C vezes 5, 30, 10 dividido por 2, 5, 8 mod 2, 0. Aqui no caso, o resultado true e assim por diante. Tranquilo? Ou seja, o R ele é bem prático em relação à execução, a essas execuções. Tudo bem? Da mesma forma, temos 2 igual a 2, por exemplo, temos a igualdade, que são os operadores de igualdade. 2 igual a 2. 5, mesmo símbolo também do Python, diferente de 2, vai retornar true, porque 5 é diferente de 2. 6 maior que 5, true, vai retornar verdadeiro. 4 é menor que 2, vai retornar falso, porque 4 é menor do que 2. 2 maior ou igual a 3, falso. 2 menor igual a 3, e vai retornar true. Tranquilo? Ou seja, é bem simples de nós utilizarmos, pessoal, a linguagem R. Tudo bem? Da mesma forma, eu posso utilizar aqui no caso o R também, no caso para execução de cálculos científicos. Temos aqui um exemplo. Esse exemplo aqui, eu vou digitar aqui no console. É bom vocês digitarem aqui, no caso no script, para o código de vocês ficar salvo, certo? Mas vocês podem digitar também no console sem nenhum problema, certo? 7 vezes 9 mais 2 vezes 6. 7 vezes 9 mais 2 vezes 6. Aqui no caso ele vai usar as regras matemáticas. Primeiro vai multiplicar, depois vai somar. Em seguida vai mostrar o resultado. 2,5 vezes 4, ó, vai mostrar o resultado 10, tranquilo? 50, assim, vamos colocar aqui esse valor. 50 mais 7 dividido por 8 vezes 3, abre parênteses novamente, né? 3 menos 5 dividido por 2. É isso? Vamos ver. 50 mais 7 dividido por 8 vezes 3. 3 menos 5 dividido por 2, correto? Ou seja, a execução. Opa, deu um errozinho aqui na função, vamos ver se nós esquecemos alguma coisa. 50 mais 7 dividido por 8 vezes o 3, tranquilo? 3 menos 5 sobre 2, certo?
Atento para a aplicação da função. Não entendi qual foi esse erro. Vamos digitar novamente. Não, vamos verificar esse erro. É bom a gente verificar que a gente aprende. 50 mais 7, está ok. Divisão está ok. Ah, tá. Entendi qual foi meu erro. No caso, eu adicionei aqui um 3 Para mudar a o mais. toque, por favor, abra o Olha o app. celular falando aqui, ó. Assistente do Google, viu? Dando para mudar o toque. Mas enfim, gente. 14,25, resultado no caso dessa expressão aqui. Tranquilo? Da mesma forma que no Python, errou alguma coisa, o programa já acula, a ideia já acusa. Digite correto. Existe também a exponenciação, né? Nós vimos isso aqui também no caso na linguagem Python, que no caso é a representação de 3 elevado a 4, e assim por diante. Tranquilo? Continuando, ó. Em um script, o usuário ordena a execução de uma sequência de comandos, nós podemos ver isso, certo? No caso, em sequência. E no caso, o editor de código do RStudio, ele dispõe também no caso no caso do console, né? Que é possível nós utilizar para uma determinada finalidade. Existe também, pessoal, essa opçãozinha, certo? No caso, no editor de código, que é uma opção para, significa origem em inglês, source, né? Para execução de script, certo? E o outro executa, mas não imprime, que é esse with echo, né? Vamos ver aqui, vou mostrar aqui para você, essa opçãozinha aqui do console. Ó, vocês vão clicar aqui na setinha, ó, ele vai mostrar essas opções, um só executa, outro executa e imprime, mostra na tela. Tranquilo? A diferençazinha aqui pode ser útil, certo? Eu gosto mais de utilizar comando porque eu acho mais prático, eu acho bem mais rápido. Aqui nós temos um exercíciozinho aí para vocês estarem praticando. Acho que nós já praticamos, né? Esse exercício. Então vamos pular isso aqui. Aqui no caso, é uma outra forma de nós utilizarmos variáveis no caso no R. Atribuição de variáveis, tranquilo? É utilizando a setinha no Python. Ele utiliza o sinal de igual, no R ele utiliza a setinha, certo? É um objeto ou variável, uma variável no caso no R, ela é chamada também de objeto, certo? É possível, nós fazemos a predefinição desse valor, que é a atribuição, da mesma forma que nós fazemos no R, que vai ocupar, no caso, um determinado espaço no computador. Tranquilo? Já vimos aqui, já fizemos algumas atribuições. Vou agora apagar isso aqui. Console. Vamos aqui fazer essas atribuições, para nós estarmos testando aqui. O R, x, recebe 2x vezes x dividido por 2, não é? 2 a x e y recebe x dividido por 3. Tranquilo? Aqui no caso em seguida ele está chamando isso. Vamos executar aqui essas operações. Ó. Primeiramente o x vai receber 2, Ctrl, Enter na linha, executou, armazenou. X é igual a 2. É possível também, pessoal, limpar também aqui o ambiente global, viu? É possível também vocês fazerem a limpeza. Basta clicar na vassourinha também. Em seguida, ó, vou chamar agora, vou executar a primeira linha, vou executar agora essa multiplicação, ele já mostra o resultado, x vezes x dividido por 2, 2 vezes 2, 4 dividido por 2 vai dar 2. Em seguida, nesse 2x aqui, o que ele fez? Ele elevou 2 ao valor de x, o resultado vai dar 4, porque 2 elevado a x, que é igual a 2, vai ser igual a 4. Em seguida, ele fez uma atribuição aqui, essa variável y, o valor de x dividido por 3. X dividido por 3, agora nós precisamos chamar a variável y, ou eu posso dar um print no y, não é? Vou dar aqui um print, Ctrl Enter, ele vai mostrar o resultado, ou eu posso simplesmente digitar o y aqui, certo? Também ou seleciono o y e dou um Ctrl Enter, ou então clico na linha na frente, dou um Ctrl Enter, que ele vai mostrar o resultado. Ou então eu posso vir aqui no console, ó, e mostrar o Y na tela. Dá o mesmo resultado. Tranquilo, pessoal? Vamos aí
no caso, variar. Vai depender aí da necessidade de vocês. Tranquilo? Da melhor forma que vocês acharem para utilizar. Certo? Algumas finalidades, já falamos disso, né? O R ele é utilizado para cálculos complexos, estatística, análise de dados, manipulação de dados, gráficos. Vocês podem acessar dataset, puxar relatório de dataset, de data frames e assim por diante. Tranquilo? No caso, é necessário que vocês tenham esses conhecimentos prévios antes de vocês executarem a análise dos dados de vocês. Tranquilo, gente? O R também, gente, ele é conhecido como R-base, certo? O conjunto padrão de funções do R é conhecido como R-base. Quando vocês encontrarem esse termo R-base, ele está se referindo ao conjunto de funções que o R utiliza, certo? Da mesma forma, ele utiliza funções específicas, funções matemáticas, funções para impressão de gráfico, e assim por diante. Perdão, funções não, bibliotecas para impressão de gráfico, bibliotecas matemáticas, e assim por diante. Vocês podem estar fazendo a importação da biblioteca e podem estar utilizando também na linguagem R. Aqui nós temos alguns exemplos de algumas funções do R, da biblioteca do R. Temos a função sqrt, que nós já vimos no Python, que ela vai, no caso, calcular a raiz quadrada. A função abs, que ela vai retornar um valor absoluto. A exp, que vai retornar um valor exponencial. A log10, que ela vai, no caso, representar um algoritmo na base 10. A log, que no caso vai representar um logaritmo, de algoritmo, logaritmo na base E, e algumas funções trigonométricas, que vão, no caso, mostrar seno, cosseno e tangente, certo? Lembrando, gente, dá para vocês resolverem até fórmulas matemáticas, cálculos matemáticos utilizando R, tudo bem? Só não vão falar para o professor de matemática de vocês, senão eles vão pegar vocês depois. Tudo bem? Temos aqui uma função também chamada soma. Detalhe, gente, essas funções são apenas, eu estou mostrando aqui apenas alguns exemplos, não são todas as funções. A linguagem R, assim como o Python, ela tem uma infinidade de funções e é necessário que vocês pesquisem na documentação, certo? As funções que vocês vão precisar utilizar. Pesquise, função para calcular média, função, no caso, para somar, função para somar e assim por diante. Tranquilo? Aqui essas funções são bem conhecidas, principalmente essa de soma de valores, cálculo de média, cálculo de variância, mediana, resumo estatístico, quantis. São funções bem conhecidas na estatística. Tudo bem? Quem aí já estudou estatística, é professor de matemática, tem uma noção já desse tipo de função. Tranquilo? Aqui nós temos um exemplo da utilização de uma função em R. Temos aqui a utilização da função sqrt, que nós já conhecemos, que é uma função que ela vai calcular a raiz quadrada de um número. Em seguida, ele está fazendo a impressão dessa função. Tranquilo? Vamos aqui testar ela. Certo? Precisamos testar para ver se de fato ela está funcionando. Vamos aqui. Digitar aqui raiz ponto quadrada, vai receber sqrt 81, ou seja, a raiz quadrada é uma variável que eu criei, poderia ser um qualquer nome, poderia ser o nome raiz, raiz1, quem vai decidir isso aí é quem está programando. Raiz quadrada de 81, em seguida eu vou imprimir a variável raiz quadrada. No caso, no R é só digitar aqui raiz quadrada, que ele vai mostrar o resultado, que é 9. Poderia imprimir aqui também, ó, raiz quadrada, ó. Ele vai mostrar o resultado 9. Temos também a função que nós já conhecemos, que é a função que ela vai fazer o arredondamento de um número. Foi criada aqui essa variável chamada head. Variável arred recebeu um round para esses números aí, 7.4459 mais 4 vezes 9, né? 1, 2, 3, 4. Aí, vírgula 3. Certo? Vou executar aqui esse arred. No slide, o arred está maiúsculo. Vou até corrigir isso aqui, que pode ser que você digite maiúsculo. Executei. Agora eu vou chamar aqui, vou imprimir aqui a função arred, que ele vai mostrar o valor arredondado. Ele arredondou para 7.46 por causa desses 9 após os 5 que são mais próximos
de 46. Tranquilo? Ó, para saber quem são os parâmetros de uma função, coloque o cursor do mouse sobre a mesa e pressione F1 no teclado. Ou seja, se tem uma função, você não conhece a função, vai digitar aqui o nome da função, por exemplo. Colocar aqui a ABS, que ela calcula um valor absoluto. Você pode clicar sobre ela, apertar F1 em cima dela, que é aqui, na abazinha Help, ó, ela já mostra automaticamente. Ó, a função serve para isso, para isso, para isso. Ó. Aqui ele falando para que serve a função ABS, que ela vai, no caso, calcular o valor absoluto de um determinado número. E se for a função SQRT, que eu acabei de utilizar, SQRT, vou colocar o cursor de mouse sobre a função, vou apertar F1, certo? Acho que ele deu uma bugada aqui, mas enfim, certo? Ou seja, é uma maneira de você saber o que está... não, porque ele já mostrou aqui, SQRT também, junto com a ABS. Não bugou não, pensava que tinha bugado. Ou seja, você vai poder identificar quais são os parâmetros que você vai utilizar dentro da sua função. O R ele tem essa opção também, o RStudio, que utiliza R. É possível também nós fazermos a importação de pacotes, que são, no caso, os conjuntos de funções que nós vamos utilizar com determinado objetivo, que são, no caso, do RBase, certo? Esses pacotes eles vão nos auxiliar de acordo com a nossa necessidade, certo? Necessidades estatísticas, economia, ciências sociais, medicina, biologia, aprendizagem de máquina e assim por diante, certo? Ecologia. Enfim, quem vai analisar isso aí são vocês. Eu preciso de quê? Vocês vão verificar quais são os pacotes, vão pesquisar quais pacotes vocês precisam para vocês estarem aplicando a linguagem R. Vão pesquisar no Google, ou então na documentação do R, certo? Que vai aparecer uma infinidade de pacotes para vocês estarem utilizando. Tranquilo? Aqui, gente, eu coloquei aqui um link que ele disponibiliza de vários pacotes, certo? Do R. Vocês podem estar clicando nele, que ele vai mostrar alguns pacotes interessantes que vocês podem estar utilizando aí, certo? Na linguagem R. Tem aqui uma infinidade de pacotes. Eu não sei se tem todos, porque tem muitos. Tranquilo? Vocês podem estar pesquisando aqui. O pacote dia 9, acho que eu já utilizei esse aqui. Alguns cálculos estatísticos, certo? Aí vocês vão ter que saber o que precisam fazer. O que precisam fazer. E aqui ele vai ter, eu creio que aqui tenha todos os pacotes, porque tem vários aqui. Tudo bem? Vão analisar qual pacote vocês vão utilizar nas tarefas de vocês, nas atividades de vocês. Tranquilo? Agora, gente, eu disponibilizei aqui de um pacote que nós vamos utilizar no decorrer das aulas. Vocês podem estar aqui baixando esse pacote e executando no R, certo? Como que nós vamos fazer isso? Vocês podem copiar aqui, dar um install, certo? Não vamos perder muito tempo digitando o nome desses pacotes. Vou carregar aqui no R esse pacote. Da mesma forma, ó, depois que ele estiver aqui, vocês vão colocar, pode colocar aqui na primeira linha, não tem problema, ou na última, ou vão clicar aqui em Run, ou vão dar um Ctrl Enter, que ele vai executar, vai fazer a instalação dos pacotes que vocês vão utilizar, certo? Aqui ele vai instalar até vocês precisem. Lembrando que vocês podem pesquisar, aqui no caso, a funcionalidade de cada um desses pacotes. Aqui nesses exemplos, é bom vocês já deixarem esses daqui instalados, vai que vocês precisem algum dia, certo? Porque cada pacote, como eu falei para vocês, ele tem uma finalidade. Tranquilo? Ó, aqui está dizendo que o pacote foi instalado com sucesso, e assim por diante. Está instalando aqui todos os pacotes. Vocês precisam aguardar até que esses pacotes sejam finalizados. Tranquilo? Vamos esperar um pouquinho. Certo? Até que ele instale aí todos os pacotes.
normal, tá no plot já, não é? Plot tá perto. Certo? Random. Car. Titanic, ó, tem até do navio Titanic. Pacote aqui. Tranquilo. XTS SF, que é o último pacote. Espera ele finalizar. Certo. Finalizou os pacotes, tranquilo. Fez a instalação de todos os pacotes. Vocês podem limpar essa tela aqui do console para estarem realizando novas tarefas. Tranquilo? Aqui, gente, vamos fazer também a instalação desse pacote, no caso que é o DPLYR. É interessante que vocês pesquisem também sobre esse pacote, certo? Aqui eu estou dando só uma visão geral para vocês terem mais ou menos uma base de como vão utilizar a linguagem R, certo? Vamos utilizar, talvez a gente utilize nas próximas, em algumas atividades também o R, tranquilo? Aqui no caso, vocês vão também poder fazer a instalação desse pacote aqui, que é o pacote DPRI, você pode estar copiando aqui, instalação do pacote. Vou pegar aqui um outro pacote, vou instalar novamente. Tranquilo? Peguei, instalei o pacote, DPRY, em seguida, aqui no caso essa opção Library é a importação do pacote. Aqui você instalou o pacote e aqui você fez a importação para poder utilizar o pacote, certo? É necessário terminar de instalar para poder executar, importar o pacote para uma determinada finalidade. Tranquilo? Temos também esse pacote, o Tidyverse, né? Tidyverse. O inglês aqui é meio fraquinho, certo? Que eles utilizam, são muito utilizados em ciência de dados, atuam no caso no workflow, no caso na ciência de dados, certo? Vocês vão fazer a importação também desse pacote para trabalhar também com manipulação de dados, com exploração, visualização de dados e assim por diante, certo? E ele utiliza, no caso, esse conjunto de ferramentas, no caso o ggplot, que é a biblioteca utilizada para plotar gráficos, o Taiba, que é utilizado para tabelas, e assim por diante. Várias outras ferramentas que vocês podem estar utilizando na linguagem R. Pesquisem por cada uma dessas bibliotecas, vejam as funcionalidades dela, para que vocês possam estar trabalhando, realizando as tarefas de vocês através dessas bibliotecas. Tranquilo? Continuando. Certo. Vamos agora fazer o carregamento desse pacote, né? Vocês podem estar aí fazendo o carregamento desse pacote Tidyverse, certo? Carreguem ele na memória. Copie, pode copiar novamente, não tem nenhum problema. Copiou, jogou no R, ó. Instala o package. Ele vai instalar o pacote, vai mostrar na tela. Ó. Espere ele finalizar a instalação. Pronto, finalizou. Tranquilo? Sempre vai ser necessário vocês instalarem pacotes. Pode acontecer quando vocês tentarem utilizar uma função e a função não funcionar, pode ser porque o pacote ele não foi instalado e nem importado. Vocês precisam instalar o pacote no R e fazer a importação. A importação é chamar o pacote para utilizar, no caso, para uma determinada objetivo, determinada tarefa. Tranquilo? Um outro ponto importante, assim como no Python, né, ele utiliza a mesma regra de variáveis. Você não vai, no caso, começar por um número, certo? Não vai começar por um símbolo especial, certo? E assim por diante, certo? Existem alguns padrões de indentações também que pertencem, no caso, à linguagem R, padrões para criação de variáveis, padrões no caso de indentação e assim por diante, mas sempre procure indentar os códigos de vocês, certo? E, no caso, esse cara aí, o Heather Hickman, ele sugeriu, no caso, uma determinada padronização, determinado guia, certo? Ó, existem guias de boas práticas, bastante famosos na comunidade do R, que no caso é o guia desse Heather Hickman, que ele, no caso, tem um guia que ele criou,
mas tem um também que foi criado pela equipe do Google e assim por diante, certo? E também é bom vocês evitarem utilizar acentos especiais também na criação de variáveis. Sempre procurar usar, aliás, criar variáveis com letras minúsculas, com números no final, caso precise, não utilizar acentos e assim por diante, para vocês não terem problema com os programas de vocês, certo? Também é possível fazer a leitura dos dados, como nós fizemos também na linguagem Python, certo? No caso, é necessário vocês pegarem uma fonte de dados. Vamos utilizar uma fonte que nós já utilizamos, nós já praticamos com Python, certo? Os dados ruins e inconsistentes, não confiáveis ou mal formatados, podem gerar muita dor de cabeça para o analista. Por exemplo, ele criou uma coluna, no caso, com um conjunto de letras e números muito complexo de se acessar, certo? Vai ser difícil, no caso, o analista ele acessar aquela coluna, analisar aqueles dados a partir da coluna, certo? Na leitura de dados, existem também os dados conhecidos como dados estruturados, que são, no caso, conjuntos mais simples de informações de dados, certo? Eles são organizados também em colunas, certo? Formados por colunas, são bem mais simples, e também por linhas, certo? No caso, são dados de tabelas, semelhantes a tabelas. Tranquilo? Os mais comuns, no caso, são encontrados em bancos de dados, vocês vão ver na linguagem SQL, que nós vamos estudar um pouco mais adiante, que também é possível você criar uma tabela, fazer uma inserção de dados em uma tabela em SQL, certo? Também tabelas de Excel, que utilizam linhas e colunas, e assim por diante. Tem uma infinidade aí de tipos de arquivos, vocês podem estar pesquisando na documentação, os tipos de arquivos para leitura de dados. Temos também os dados não estruturados, que são diferentes dos dados estruturados, certo? Eles são dados que são um pouco mais complexos em relação aos dados estruturados, certo? Que geralmente são arquivos de textos. E, no caso, é necessário conhecimento em mineração de dados para estarmos acessando esses dados. Por exemplo, dados de e-mail, dados de Twitter, no caso, textos em PDF, imagens, vídeos e assim por diante. São dados que não possuem determinada estrutura, diferentemente das tabelas. E temos também alguns dados com organizações fixas, né, que são conhecidos como dados semi-estruturados, certo? Que no caso eles não seguem esse padrão da estrutura de tabelas, no caso padrão de linhas e colunas, e no caso possuem uma estrutura bem mais complexa, bem mais hierárquica, certo? Ele utiliza tags e marcadores. Um exemplo, o JSON, XML, HTML, YML, que no caso são mais voltados para programação, para desenvolvimento, certo? Programadores que utilizam que criam esses tipos de dados semi-estruturados, que eles possam ser acessados, certo? Agora, gente, vamos a partir do R, é possível nós sabermos qual diretório o R está acessando no nosso computador, certo? Vamos fazer a leitura, no caso de um determinado conjunto de dados. O R, vamos perguntar para o R em qual diretório ele está acessando, qual diretório que ele está acessando, através desse comando getwd. Executei ele aqui, aqui ele mostrou o meu diretório. Assim, detalhe, gente, eu criei uma pasta chamada Ciências de Dados R, naquele mesmo local onde tinha uma pasta chamada Ciências de Dados Python, que eram usuários, MFO, vocês lembram, né? Aí tinha aqui Ciência de Dados Python, eu criei aqui uma pasta chamada Ciência de Dados R, tudo bem? Essa pasta Ciência de Dados R, no caso é a pasta onde vocês vão adicionar alguns arquivos que nós vamos utilizar no decorrer dessa aula, tranquilo? Esse comando getwd ele vai mostrar em qual diretório eu vou estar acessando. Aliás, o R está acessando para executar, no caso, os comandos. Tranquilo? É possível também, aqui no caso, estar acessando essa pasta ciência de dados. Eu vou bem aqui, eu vou fazer uma coisa. Depois eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de acessar.
É possível também nós delimitarmos, né? Definirmos o que o R deve acessar nos nossos computadores através desse comando, que é o setwd, aqui é o get. Basta trocar o G pelo S, vai ficar setwd. E aqui nós vamos digitar o diretório. O que é o diretório? É o caminho onde se encontram os arquivos que nós vamos utilizar. Tranquilo? Aqui, nessa pasta, eu coloquei aquele dataset que nós baixamos na aula de Python chamada GasPrice. Eu copiei aqui, ó, da pasta Ciência de Dados Python. GasPrice está aqui. Copiei ele daqui. Fiz a cópia. E mandei para aquela pasta que eu criei, que é a pasta Ciência de Dados R. Ele se encontra aqui, GasPrice, viu? Nisso, gente, nós vamos precisar saber o diretório. Vou mostrar para vocês uma diferença, porque o diretório, a barra quando nós setamos um determinado diretório, ela aqui ela aparece invertida. Ó, por exemplo, vou mostrar bem aqui, vou colar bem aqui embaixo o diretório, que é o diretório que eu copiei agora do meu computador. Copiei daqui, ó. Observem que o diretório ele se encontra invertido. A barra daqui está para a direita do exemplo e essa barra aqui está para a esquerda. Então é necessário que vocês tenham cuidado na hora de setar isso aqui. Ó. Pegar isso aqui, vou colocar aqui, colocar aspas simples no início, aspas simples no final. Porém, vou precisar trocar a posição das barras, porque senão ele vai dar um erro de execução. O nome do meu arquivo é gasprices.csv, que é o arquivo que eu tenho na minha pasta, certo? Aí barra gas underline prices, né? price.csv. Tranquilo? Fazendo isso, ó, eu vou estar apontando para essa pasta. Opa, ele deu algum erro, vamos ver qual foi o erro que ele deu. Você não pode na área de trabalho. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui, porque esse nome do arquivo, às vezes ele pode dar um probleminha. Vou copiar aqui para evitar. Então, acho que é porque ele acessa primeiramente o diretório. Claro, mas você precisa... Eita, o celular está danado falando. Ele acessa o diretório. Viu? Ó, agora ele executou somente o diretório. O arquivo deixa para acessar depois. C usa MFO ciência de dados. Agora, se eu executar novamente, ó, esse getW aqui, ele vai dizer que ele está apontando para o meu diretório, ciência de dados R, certo? Que é o diretório onde eu armazenei esse comando, certo? É possível também, nós já fizemos, né, a importação desse pacote, LibreTidyverse. Quando nós fazemos, no caso, a importação desse pacote, ele automaticamente carrega esse readDR, que é um outro pacote que é utilizado também para leitura de dados, tranquilo? Aqui no caso é o que nós acabamos de fazer, certo? Eu apontei, aqui, gente, detalhe, prestem bastante atenção, aqui é o meu diretório do meu computador, viu? Vocês precisam saber qual o diretório do computador de vocês. Vocês vão copiar lá na pastinha, inverter as barras, como eu mostrei agora há pouco, tá aqui, ó. Copiou, colocou no R, ó, e inverteu as barras para não dar nenhum erro, certo? Para que não dê nenhum problema. Tranquilo? Em seguida vão verificar através do comando getwd, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Tranquilo? Agora, vamos apontar o R para o diretório onde se encontra o meu arquivo CSV, que é aquele arquivo gasprice.csv que nós acessamos, nós utilizamos, no caso, quando estávamos no curso de Python. Tranquilo? Só para mostrar para vocês que é possível, ó, vou apagar isso aqui, mostrar novamente o diretório aqui. É possível acessar também esses arquivos e manipular. Pesquisem,
Eu vou ensinar vocês a acessarem os arquivos, certo? Pesquisem, se vocês quiserem utilizar o R, é bem simples, tem a mesma simplicidade do Python, certo? Para, no caso, executar aí as manipulações de vocês. Vou colocar aqui preço gás, nome da variável, bem parecido no caso com o Python, não é a sintaxe, ó. A atribuição no caso é essa setinha aqui. Aí read.csv, existe também essa funçãozinha no R. Aí gás, nome da variável price.csv. Estou dizendo que ele está fazendo agora a leitura, no caso do meu dataset, que é o gasprice.csv. Tranquilo? Após isso, ó, vai ser possível agora acessar, lembra no caso daquele comando read que nós utilizávamos no Python. Posso utilizar ele aqui também, read, preço, gas, ou preço gás, preço gasolina, né? Não é o preço do gás. E aqui ele vai mostrar aquela tabela que nós utilizamos, ó. Ano e os nomes dos países: Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, México, Coreia do Sul, Estados Unidos e assim por diante, certo? Existe aquele comando, também conhecido como comando tail, ele vai mostrar as últimas colunas, tail, preço, gas, executando, ó. Eu vou apagar isso aqui, vai ficar melhor. Vou executar agora a primeira, ó, mostrou as primeiras colunas, vou apagar, agora eu vou executar o tail, que ele vai mostrar as últimas colunas, para vocês visualizarem. Tranquilo? E vou apagar aqui novamente o console. Aí se eu quiser verificar a classe, class, preço, gás, vou estar verificando a classe dessa variável, preço gás, no caso ele é um data frame, né? Tipo data frame, a classe dele. E também é possível nós visualizarmos a estrutura, no caso do campo do objeto, né? Através desse comando preços gás, ó, que ele vai mostrar a estrutura de todos os campos: ano, Austrália, que no caso são as colunas, Canadá, França, Alemanha, Japão, México, América do Sul e assim por diante. Tranquilo? Bem simples, né, gente, de utilizar. Daí, vou apagar isso aqui. Vamos supor que eu quero ver as estatísticas no caso dos objetos. Existe uma funçãozinha chamada summary, no caso do R, essa função summary, ela vai mostrar essas estatísticas. Vamos executar aqui, vou colocar agora no console. Vai mostrar várias estatísticas relacionadas aos meus objetos. Ano, Austrália, Canadá, aqui ele vai mostrar os anos, algumas médias e assim por diante, certo? Por isso que é preciso vocês pesquisarem, porque tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo que vocês podem acabar se perdendo. É necessário saber o que você quer fazer para, em seguida, utilizar o R. É possível também fazer a importação de pacotes. É bom fazer, eu vou fazer aqui, gente, mas é bom vocês fazerem as importações sempre no início, na primeira linha aqui do script, certo? Nessa linhazinha aqui, antes do 2.3. É legal fazer as importações aqui, porque aí ela não fica perdida no código. Acho que eu vou fazer lá. Vou colocar esse library lá, essa livraria, essa biblioteca. Importa essa biblioteca no início. Toda biblioteca eu vou deixando vocês acostumados a fazer as importações no início. NY, né? É um nome um pouco complicado, pode estar copiando aqui, ó. Nenhum problema. Aí vão dar um Ctrl Enter, vou executar, fazer as importações das bibliotecas. Tranquilo? As bibliotecas estão importadas. Ó, vou utilizar no caso vários comandos, várias bibliotecas, ela vem junto com ela. No caso, meu ggplot, que é utilizado para portal de gráfico, table, readr e assim por diante. Tranquilo? Certo. Também é possível fazermos atribuição de valores, né?
de vários tipos. Fizemos no início a atribuição de alguns tipos. Vamos aqui fazer agora a atribuição de tipos inteiros, decimais, caracteres, lógicos e assim por diante. Em seguida, vamos verificar os tipos de cada um. Como que eu faço isso? Vou digitar aqui no console. Inteiro vai receber 928, certo? Outro ponto inteiro, que é o nome da variável, vai receber 5, 2. Caso se é 2, ele representa, no caso, a numeração inteira, viu, gente? Vocês dão uma pesquisada sobre números aí. 182, perdão. A variável com nome decimal recebe 182.93. Caractere vai receber um texto chamado exportação, pode ser maiúsculo, minúsculo, é texto, não faz a diferença. E a variável com nome lógico que eu escolhi vai receber um valor true. Ó, o inglês melhorando, true, verdadeiro. E a outro lógico vai receber um valor false, maiúsculo. Tranquilo? Vamos imprimir aqui agora. Imprimir primeiro esse inteiro aqui. Inteiro, ó. Ele vai mostrar o valor 928 do tipo inteiro. Vamos verificar se ele é inteiro mesmo, através do comando class. Class inteiro. Class inteiro. Ele vai mostrar se o número é ou não é inteiro. No caso é um numérico. Inteiro é adaptado, gente. Depois eu vou mostrar para vocês. É porque ele ainda não está convertido. Existe, no caso, uma maneira de fazer a conversão. Ele está como numérico, viu? Que eu esqueci de fazer a conversão, mas mais na frente tem um exemplozinho, eu mostro para vocês. Certo? Vamos agora imprimir essa variável outro inteiro, o número 500. Vamos verificar agora esse outro inteiro, outro inteiro, numérico também, seja da conversão. Vamos agora pegar essa variável decimal, verificar a classe dela. Certo? Numérico, que é um valor decimal. Como se fosse o valor real, esse numérico, viu, gente? Na verdade, ele é o valor real. Certo? Numérico. Pega um valor real. Vamos agora a variável de nome. Devia ter colocado caractere, mas não tem problema não. Caractere aportuguesado. Tranquilo? Perdão. Ver a classe do caractere. Vamos ver logo a classe dele. Ele é um caractere, o tipo caractere. Que ele quer dizer que ele é do tipo caractere. Tranquilo? Agora, deixa eu dar uma sumida aqui a telinha. Caractere. Vamos ver o nome das variáveis. Vou botar outro depois de caractere, lógico e outro lógico. Nós já vimos também. Tranquilo? Variável caractere, que ela vai mostrar o tipo caractere. Vamos ver o tipo agora do lógico. Certo? Lógico, vamos imprimir ele. Deixa eu true. Class do lógico. Ele vai mostrar um valor lógico, certo? Esse outro lógico, ele recebeu um valor true, que é um valor lógico, verdadeiro ou falso. Esse outro lógico, certo? Ele recebeu o valor falso, ele também, se você for verificar a classe dele, acho que ele mostrou foi logical, mas era lógico. Por isso que eu não gosto de colocar nomes parecidos, porque às vezes o R ele confunde, ele pode dar um erro. Lógico, o nome do outro é outro lógico, né? Outro ponto lógico. Que ele vai mostrar os tipos de dados que eu utilizei. Tranquilo?
Os inteiros, é porque eu esqueci, gente, de fazer a conversão para inteiro, mas já na frente tem uma opçãozinha, um exemplozinho que nós podemos converter. Os próximos exemplos, certo? Converter um valor numérico para inteiro. Tranquilo? Agora, vamos verificar, gente, vamos manipular dados através de alguns tipos de variáveis e colunas, certo? Existem, no caso, alguns tipos básicos, no caso desses dados, certo? Que são bem mais complexos, que são os vetores, são as matrizes, são as listas, são os data frames e são os factors. Vamos estudar um pouco cada um deles, certo? O data frame é o tipo de dado complexo que é mais utilizado pelo R, certo? Existe também o dataset, que nós podemos acessar, certo? Ele, no caso, ele vai armazenar alguns conjuntos de dados no formato de linhas e colunas, né? No caso, no formato de tabelas, que elas vão ser nomeadas de acordo com a quantidade de linhas. Tranquilo? Bem semelhante às tabelas. Quem vai, no caso, nomear essas tabelas é quem criar o data frame, ou conjunto de dados. Tranquilo? Ó, vamos verificar. O data frame ele é uma classe, ele também é uma variável que possui um tipo. Vamos verificar o tipo aqui da variável class guess. Que nós vimos, vou apagar isso aqui, ó. Class de preço, preço guess, preço da gasolina. Olha o tipo data frame, certo? Ah, eu quero ver no caso a dimensão. Lembra que nós vimos o conceito de dimensão em Python? Ele vai mostrar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas da minha tabela, que no caso é aquela que é os prices, né, que nós utilizamos do meu data frame. Temos aqui as linhas, 19 linhas, os conteúdos e 11 colunas. Tranquilo? Existe também essa função aí, chamada de table, ou tibler, aportuguesando, né? Que, conforme o próprio nome já diz, ela faz a descrição de uma implementação um pouco mais moderna de um data frame, certo? Porque, no caso, ela não possui algumas deficiências que o data frame possui, como problema de espaço, assim por diante, certo? Vamos executar agora esse exemplo, carregando essa função table. Tranquilo? Vamos aqui. Dar um enter aqui para ficar melhor para visualizar. Vamos aqui carregar um dataset, que no caso ele é do próprio R, chamado iris. Tranquilo? Opa! Vou tirar aqui essas aspas. Tranquilo? Ixi, tinha alguma coisa aqui embaixo, agora que eu tô vendo. Pensava que era a última linha, mas não tem problema não. Baixei lá pro finalzinho. Ó. Dataset iris, vou executar novamente aqui. Dataset iris. Executei, vou verificar agora qual a classe desse iris. Classe DataFrame, tranquilo? Ou seja, ele é um DataFrame do R. Agora, vamos fazer a transformação desse iris para, no caso, o table. Como que eu faço isso? Iris, vou criar aqui uma outra variável chamada iris tbl, iris tabela, para diferenciar no caso da variável iris. Vai receber as table, converter para iris. Para a tabela, vai converter, pegar no caso esse valor iris aqui, vai converter através com dash table para iris e vai executar. Tranquilo? Executei, no caso esse dash table iris. Agora vamos verificar a classe dessa variável, classe iris underline tbl. Ele vai dizer, ó, no caso, ele nesse formato table,
ele mostra de uma forma bem detalhada para você. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro para você. Vou chamar agora o íris, ó. Data íris, vou executar isso aqui. Ele é da classe íris. Ele vai dizer somente que o íris é um data frame. Quando eu executar essa linha aqui, ó, dá um Ctrl Enter aqui, dá um Ctrl Enter novamente, ó, ele vai mostrar com mais detalhes. Tranquilo? Informações no caso do data frame. Tranquilo? Transformaçãozinha do data frame para o íris, certo? Existe também, pessoal, o tipo vector, certo? Ou tipo vetor. Nós já estudamos vetores também, no caso na linguagem Python, que elas são sequências unidimensionais, né, de valores, possuem uma dimensão, no caso de um mesmo tipo. Tudo bem? Temos aqui alguns exemplos da utilização de vetores utilizando a linguagem R. Tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer mais esse exemplo. Ó. Dá um Enter aqui para ter mais espaço. Acho que agora não tem mais nada embaixo, não. Tranquilo? Vamos aqui fazer as atribuições. Criar aqui esse vetor. Ponto. CHR, que é o nome do meu vetor. Vou atribuir esse vetor, esses valores. Esse Czinho aqui é para eu inserir, no caso, os valores. Tipo 1, vírgula, aspa, tipo 2, vírgula, aspa, tipo 3, vírgula, aspa, tipo 4. Adicionei meus tipos, agora eu vou executar. Selecionar a linha, dar um Ctrl Enter. Certo? Se eu quiser visualizar, pessoal, só o que tem aqui, eu posso selecionar isso aqui. Também dar um Ctrl Enter, que ele vai mostrar somente os valores que eu tenho armazenado nessa variável, sem eu precisar imprimir também. Ou então eu posso chamar ele aqui, vetor.chr também, ou então eu posso dar um print, como eu já mostrei para vocês. Vamos criar aqui uma outra variável, vetor.num, vai receber C1, 2, 5, 8, 1001, certo? Que é um vetor, no caso, de números, vetor num, né? Com alguns valores, certo? Agora vamos criar agora alguns vetores repetidos, com números repetidos, utilizando uma funçãozinha bem interessante que é para repetir números. Vetor.num ponto repetidos, é o nome da minha variável, viu, gente? Isso aqui. Vetor.num.repetidos, nome da variável. Vai receber o quê? Vai receber, no caso, esse Czinho, no caso, inserir os dados, no caso, no meu dataset, tranquilo. Rep, que é uma funçãozinha utilizada para repetição de valores, vírgula, 2, os parâmetros vai ser o número 2 e o número 5, tranquilo? Vou executar, ó. Vou chamar aqui minha função, vou imprimir aqui na tela, ó. Vetor ponto repetidos. Ele vai mostrar a repetição aqui dos valores. Vai repetir o número 2. Tranquilo? Existe também, vou limpar isso aqui. Existe também uma outra funçãozinha, que ela, no caso, ela faz a repetição em sequências. Vetor.num.sequência, criar essa variável, para ficar mais fácil da gente compreender o que está acontecendo. Vetor, número de sequência, vai receber C, vai receber duas vezes C, sec, que no caso é uma funçãozinha que faz o cálculo de sequência, e from, que é a origem, to, é 100, by 5. Tranquilo? Vamos executar isso aqui.
Vamos agora imprimir ele, vetor sequência, que ele vai mostrar, ó. Vai mostrar os números de 5 em 5 até 100. Ele vai inicializar em 0, ó. Tá aqui, vai finalizar em 100 e vai contar de 5 em 5 até chegar no valor 100 em sequência. Tranquilo? Vamos agora criar aqui um vetor lógico. Vetor.logical. Eu que quis dar esse nome, viu, gente? Poderia ser vetor lógico. Vai depender, no caso, da maneira que vocês quiserem fazer. Vocês precisam ser bem independentes quando forem, no caso, utilizar o R para as atividades de vocês. True, false, false. Vamos executar isso aqui. Vou chamar agora esse vetor lógico que eu criei, vetor.logical. Ele vai mostrar esses valores aqui que eu inseri, um vetor com valores lógicos. Tudo bem? Já visualizamos aqui o conteúdo das variáveis, mas no exemplo está pedindo, então vamos visualizar. Vetor.chr, vetor.num, vetor.num.rep. Está aqui os números repetidos, 50 vezes. Certo? O outro é o número de sequência, vetor.num sequência. Está aqui. E o outro é o vetor lógico. Tranquilo? Visualizamos aqui os valores que nós armazenamos. Tranquilo, gente? Ou seja, o Czinho, ele é a função que ele vai fazer a combinação, que ele vai inserir, no caso, os valores dentro do seu vetor. Nós já vimos, já utilizamos eles aqui. Vai fazer a combinação dos parâmetros diretamente no seu vetor, certo? Detalhe, gente, o vetor ele não é uma lista. O vetor ele vai utilizar somente um tipo de dados, tranquilo? Diferentemente das listas. Numa lista você pode inserir um valor inteiro, pode inserir um valor textual e assim por diante. O vetor ele é diferente, ele só utiliza um determinado tipo de dados, certo? Conhecendo o data frame e o vetor, você será capaz de entender como os dois se relacionam, certo? Cada coluna de um data frame é um vetor. Essa é a relação do vetor com o data frame, certo? Que no caso ambos são semelhantes. Um data frame pode ter colunas de diferentes tipos, mas cada coluna só pode ter registros em um único tipo. Cada coluna só vai ter registro de um tipo no vetor. Vamos aqui para o nosso exemplo. Vamos criar aqui, ó, olha o que eu estava falando para vocês. Foram criados esses vetores. Ó. Nome, observe que são somente de um tipo. Aqui no caso são somente valores textuais, estão entre aspas, ó, João, José, Maria, Joana. Aqui são somente valores inteiros, ó, 45, 12, 28, 81. Aqui no caso são valores lógicos, verdadeiros e falsos. E aqui novamente são valores do tipo textual, ou do tipo string. Tranquilo? Vamos executar aqui esses exemplos. Vamos criar aqui nome, recebe, C, né? João, vírgula, José, vírgula, Maria, vírgula. Assim, observe que aqui, ó, que no ambiente ele continua armazenando o histórico, viu? Ele fica armazenado, mesmo se vocês fecharem o programa, ele vai continuar executando. Maria, Joana. Vetor nome, agora vamos criar o vetor. Chamar de idade, recebe, C, 45, 12, 28, 31. Agora qual é o próximo? Adulto. Recebe.
Eu não executei ainda, viu, gente? Eu vou executar quando digitar todos. True, false, true, true. E o vetor F representa estado, né? CC, DF, SP, RJ, MG. Certo? Criei, agora eu vou executar aqui esses novos vetores que eu criei, colocar na mesma linha, dar um Ctrl Enter, 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 Enter. E aqui, se vocês quiserem, vocês podem estar testando os vetores. O nome está chamando os vetores. Idade, adulto, UF. Tranquilo? Criei aqui esses vetores e chamei. Certo? Ó, cada vetor é a combinação de elementos de um mesmo tipo de dados, e sendo assim, cada vetor pode ser uma coluna de um data frame. Entendeu? A relação, devido a eles terem uma mesma estrutura, certo? Eu posso pegar esse vetor e colocar ele em um data frame, através, no caso, dessa função, dessa funçãozinha data frame. Vamos fazer isso, ó. Vamos criar aqui uma variável chamada clientes, que ela vai receber. Vamos aqui converter para data frame, a conversão das colunas do vetor, nome, idade, adulto, UF, vamos converter em data frame, certo? Quando eu chamar clientes, ó, o que vai acontecer, ó? Ele já vai mostrar diretamente, ó, nome, idade, adulto, UF, vai mostrar a minha tabela já completa, como um data frame. Tranquilo? Ou seja, criei aqui os meus vetores, ó, nome, idade, adulto, F. Peguei, no caso, cada uma das colunas, joguei dentro de um data frame, eu converti para um data frame, chamei o data frame aqui, clientes, e ele mostrou os valores organizados, como se tivesse uma tabela. Tranquilo? Certo. Assim, aqui é o que eu estava falando para vocês. Naquela hora eu fui imprimir um valor, eu vou até dar uma alterada depois no slide. Aqui no caso, são as maneiras de fazermos a conversão de tipos, certo? Através dos comandos. Por exemplo, temos aqui um tipo class 2015, que ele é do tipo textOut, está entre aspas, string. Aqui ele está fazendo a conversão desse valor string através dessa funçãozinha asNumeric. Numeric, ele está convertendo, no caso de texto, para número. asNumeric, pegou o valor 2015, está convertendo. Esse class 55, que é um número, ele está pegando e está convertendo para caractere. Está pegando um número, convertendo em caractere. Esse class 3.14, ele está pegando esse valor e está convertendo em inteiro. O asNumeric em verdadeiro, certo? Oh, perdão. Esse asNumeric, ele está convertendo o valor, no caso, é porque assim, gente, em algumas linguagens, como a linguagem C, por exemplo, esse valor true, ele é representado através de 1 e o false através de 0, certo? No caso, ele está aqui o que ele está fazendo? No R, a representação é feita em true, através dessa palavrinha true maiúsculo e false maiúsculo também, mas também, se eu converter esse true para número, certo? E esse false para número, ele vai mostrar os valores 1 para true e 0 para false, tudo bem? E aqui ele está fazendo o contrário, ele está pegando esse asLogical 1, ele está convertendo o número 1 para um valor lógico, e aqui ele está convertendo o 0 para um valor lógico também, certo? Vamos testar isso aqui. Ver como é que fica. Pegar primeiramente. Vou digitar aqui no console, viu, gente? Class, entre aspas, 2015, certo? É um caractere, né? Agora eu vou converter ele as numeric, olha o inglês falhando, certo?
Aqui no caso ele foi transformado agora em um número. Vamos verificar a classe dele agora. Ah, não precisa, aqui ele não foi atribuído uma variável, certo? Aqui no caso ele mostrou um caractere, aqui quando eu converti ele mostrou ele sem aço, mostrou já um valor inteiro, um número. Tranquilo? Agora vamos pegar um valor, verificar no caso a classe do número 55, um número aleatório, é uma classe numérica. Tranquilo? Vamos converter esse 55 em caractere. S, caractere, 55. Como que nós vamos fazer isso? Ó? Agora ele vai aparecer entre aspas. O número 55, quando ele aparece entre aspas, quer dizer que ele foi convertido para caractere. Tranquilo? Agora vamos verificar a classe do número 3.14, que é um valor, no caso, real, não é? Numeric, é um valor real. Agora vamos fazer a conversão dele, integer, certo? 3.14, vamos converter ele para inteiro. Ele vai mostrar somente o 3, ele vai truncar essa parte aqui, vai tirar essa parte, vai mostrar somente o 3, certo? Agora, vamos pegar o valor true, que é o que eu expliquei agora há pouco para vocês. Numeric, que é um valor lógico, true, verdadeiro, não é? Vamos pegar esse true e vamos converter ele para um número, que ele vai se transformar no número 1, certo? Que é a representação do número verdadeiro, 1. E também o s.numeric false. Tranquilo? Vamos executar aqui false, ele vai mostrar o 0, que é a representação do false. Da mesma forma, vamos converter agora o valor 1 para lógico, número 1 em lógico, em valor lógico, vai ficar true, certo? E o número 0, também em valor lógico, vai ficar false. Tranquilo, gente? Bem simples, né? Essa conversão. Vou até dar uma mexida nos exemplos aí posteriores. Tranquilo? O R, gente, existe mais uma coisa. O R, ele faz uma coerção de tipo. Quando você tenta, por exemplo, somar valores de tipo diferente. Aqui eu estou tentando, está tentando, no caso, somar o valor 7, que é um valor inteiro, com o valor lógico true, que é verdadeiro. Certo? Aqui no caso, ele está dizendo que o valor 2015, que é um valor inteiro, é maior que o valor 2016, que está entre aspas, que é um valor textual. Aqui o contrário, o valor 2014 é menor do que 2017. E assim por diante, certo? Em alguns casos, pode acontecer que esse valor seja um valor indesejado. Temos aqui outros exemplos, 6 com valor inteiro maior do que o valor textual 100, 6 com valor textual menor do que o número 5, 1 que é um valor inteiro mais o valor entre aspas. Vamos testar aqui. E como é que fica isso? 7 mais true vai dar 8, viu? Somou um valor. O true, a representação numérica dele é 1, não é? Ele faz uma soma aí automática, meio esquisito, né? Para quem já programou um tempo. 2015, maior do que o texto, o valor textual de 2016. Vamos ver o que ele mostra. False, vai converter o valor textual automaticamente. Uma coerção, né? Coerção de tipos. Tranquilo? Agora vamos pegar o valor textual 2014 menor do que 2017. True, aí ó. Um texto novamente ele comparou com um número. Tranquilo? Agora o 6. Colocou 6 textual. 6 entre aspas. Ele é menor do que 5. False, pegou também o valor textual. Né? 6 não é menor do que 5. Sei que ele ia dar algum problema, porque às vezes ele dá uns probleminhas. 6 é maior do que 100. Olha, aqui ele já deu um probleminha. 6 é menor do que 5.
Aqui ele deu não, verdadeiro. 6 é maior do que 100? Não, é falso, porque 6 é menor do que 100, né? Aqui ele já deu um errinho. Porque no caso ele está tentando converter um string para um número e comparar com outro número. 1 mais valor textual de 1, aqui ele vai dar um erro. Tranquilo? Ou seja, alguns ele consegue fazer a correção de tipo, em alguns exemplos, em outros ele não consegue, certo? O vetor ele é a coleção de elementos simples, todos os elementos precisam ser do mesmo tipo básico, certo? Em relação aos tipos de dados. Temos o array também, que é uma coleção que ela é semelhante ao vetor, mas ela é multidimensional. Vimos, no caso, exemplos de array em Python. É possível também vocês utilizarem array, no caso, no R. Temos o matrix, que é um tipo especial de arrays, que ele, no caso ele utiliza 2 dimensões, certo? São outros tipos que vocês podem estar aí estudando, utilizando a linguagem R. Temos o list, que nós já conhecemos, certo? Objeto complexo com elementos que podem ser de diferentes tipos. Podemos criar uma lista com vários tipos diferentes. Temos o data frame, que é um tipo especial de lista que nós já vimos, certo? Que no caso ele cada coluna ele vai ser representado pelo tipo das colunas, no caso de registros normais. Fizemos aqui a comparação no caso no caso a inserção de um vetor dentro de um data frame, que utiliza no caso a estrutura de linhas de colunas, certo? Temos também o factor, vamos dizer um pouco mais na frente, o factor, que ele é um tipo especial de vetor, que ele só utiliza valores que são pré-definidos, conhecidos também como níveis, certo? E valores também categóricos, são conhecidos como caracteres, que nós vimos também alguns conceitos de caractere. Ele não possibilita, no caso, que se adicionem novas categorias, sem que haja a criação de novos níveis. Vamos ver mais na frente alguns exemplos. Tranquilo? Da mesma forma que na linguagem Python, gente, existe também as estruturas. Você já poderá observar que as linguagens elas utilizam sempre a mesma lógica. Existe uma disciplina que nós estudamos na programação, que ela é conhecida como lógica de programação, que ela aborda muito isso. Certo? Não sei se eu coloquei como referência, tem um livro muito bom chamado 500 Algoritmos Resolvidos, que ele tem uns exemplos de algoritmos quando você quer programar numa linguagem, certo? Você pode escolhe a linguagem e começa a traduzir, que ele é em Portugal, que é tipo uma programação em português, você vai jogar para a linguagem que você quer traduzir. Tranquilo? Somente a lógica até que você se acostume com a linguagem. É uma das maneiras de se aprender a utilizar uma linguagem de programação, certo? As estruturas de controle de fluxo, elas também estão presentes na linguagem R, certo? Elas utilizam loops e condições, como nós já vimos também, certo? E também ela existe, além de existir no Python, existem outras linguagens, como a linguagem C, certo? Como a linguagem bem antiga, Pascal, e assim por diante, certo? Que no caso usam também loops e estruturas condicionais. No R também é possível a utilização do if, que é o mesmo if é o mesmo if com a mesma lógica que nós utilizamos no Python, só que a sintaxe dele é um pouco diferente, certo? E também o comando else, que vai utilizar os mesmos operadores de lógica que nós vimos também no Python, certo? Ou seja, se a condição if for verdadeira, da mesma forma ele executa o primeiro bloco de comando, se for falsa, executa o posterior bloco de comando, certo? Temos aqui um exemplo da sintaxe do if, só que nós vimos no Python, agora estamos vendo a sintaxe no R. O if no R ele é feito dessa forma, if, parênteses, condição, aqui essa barrinha aberta significa que é o início do bloco que está dentro do if, aqui é o fim, lembrando que é necessário fazer a indentação também, o que estiver dentro do if você tem que dar um espacinho aqui, e aqui nós temos o else, também é necessário fazer a indentação, ele vai executar isso aqui. Se isso aqui for verdadeiro, ele executa isso aqui, se não, ele vai executar esse outro bloco de comando, certo? E existe também o comando if-else, que é utilizado, é uma estrutura de fluxo que é também utilizada
na linguagem R, que ela vai gerar, no caso, o mesmo resultado, o if else, certo? Que no caso, para utilizar o if else, é necessário instalar esse pacote aqui, gente. Se você não instalar esse pacote dplyr, no caso o if else ele não vai funcionar. Temos aqui um exemplo da utilização do if else, caso vocês queiram. Se condição, ele já executa isso aqui. Se não, ele vai executar isso aqui, certo? Vocês podem estar utilizando isso aqui, se vocês quiserem, certo? No R. Bom, existe uma diferença entre as duas formas de if else. A estrutura if, que no caso, você vai colocar dentro dos parênteses a condição, certo? E dentro das chaves o bloco de execução, caso a condição seja verdadeira. Else, da mesma forma, vai executar caso a condição seja falsa, os comandos dentro das aspas. Perdão, falei parênteses aqui, mas aqui são chaves, aspas não. Chaves, viu? Dentro das chaves, certo? Para que, no caso, sejam executados. Tranquilo? Ó, existe uma diferença entre as duas formas de if else, a estrutura if e else só opera variáveis uma por uma. Já a estrutura if else ela opera vetores, ou seja, consegue fazer a comparação de todos os elementos, certo? Se vocês quiserem, no caso, fazer a comparação de vetores, esse comando if else ele pode comparar um vetor com um outro vetor. Tranquilo? E devido a isso, ó, o if else, que é o basicão, ele é mais utilizado, porque no caso ele é utilizado para várias condições. Esse aqui ele é utilizado para vetores, mais para vetores. Tranquilo? As comparações com o if else, tudo junto. Aqui nós temos um exemplo da criação de uma estruturazinha de controle de fluxo. Coloquei separadinho assim, pessoal, para ficar mais organizado. Observem que aqui está tudo indentado. Atribuir um valor a essa variável A. Aí, se A maior ou igual a 10.000, ó, aqui é o início, enfim, aqui são os delimitadores. Se isso aqui for verdadeiro, ele deu um espaçozinho para indentar, para dizer que esse B está dentro do if. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar isso aqui. Se não, aqui tem uma outra condição, certo? Aqui tem um espaçozinho também para dizer que está dentro do else, certo? Está alinhado, no caso, com outro if. O else, ele vai ser executado alinhado com if. Esse if aqui, que ele vai ser executado se não, né? Após o se não. Se não, se A menor que 10.000 e A maior que 10.000, ou perdão, e A maior ou igual a 1.000, no caso a variável B vai receber valor médio. Aí se não, aí novamente um outro se não. Se A menor do que 1.000, vai receber um valor baixo. Tranquilo? Só um exemplozinho, você já conhece no caso a estrutura. Vocês podem estar aí executando isso aqui no R, para que os valores possam estar sendo calculados. Mas vamos fazer. Vamos fazer mesmo assim. Nós já conhecemos a estrutura, mas vamos fazer no R. Não fizemos ainda, né? Ó, A vai receber 9823 se o A for maior ou igual a 10.000. Vou abrir a chave, que é o delimitador, não é? Ó, ainda bem que ele já identou automaticamente. Ó. B vai receber, entre aspas, valor, vou colocar aqui, valor alto, certo? Se não, ó, else, vou colocar o if aqui alinhado aqui com else. Se não, o que vai acontecer? If A, né, menor do que 10.000, opa, 10.000 passou os zeros, aí botar aqui mais um condicional, I, que no caso é o conectivo I, A maior ou igual a 1.000, o que vai acontecer? Vou abrir aqui novamente, ó. B vai receber texto, valor médio. Vou colocar sem acento mesmo, não tem problema não. Aí aqui tem outro else, ó. Se não,
O else ele gosta de colocar bem aqui. Ele gosta de colocar bem aqui. Então vou dar um tabzinho, selecionar tudo e dar um tab. Vou colocar aqui, já que o else insiste tanto em colocar na frente. Mas esse if é caso esse aqui não seja executado. Eu acho mais correto ele ficar alinhado com esse if aqui. Mas já que o else insiste tanto, vamos dar um espacinho no if. Ó, ele já coloca automaticamente o if, certo? Se não, aí se a outra condição, né? Menor do que 1000, o que vai acontecer? Vou abrir aqui a chave novamente. B vai receber valor baixo. Aqui, vou colocar aqui no código, ó, vamos verificar aqui se vai dar certo. Caso não dê, vamos verificar. Opa, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para nós podermos aí visualizar. Tranquilo. Certo, bem aqui. Viu, gente? Eu atribuí 9823 para o A. Eu vou selecionar a linha e dar um Ctrl Enter. Ou então clicar aqui em RAM. RAM. Ele executou, atribuiu. Vou executar o if. Executou aqui o if. Certo? Vou executar o else. Opa, deu algum erro aqui no else. Vamos ver aqui qual foi o erro que deu. No else. Vamos ver aqui se ele vai utilizar aqui essa chave. Acho que ele deu algum probleminha, gente, na execução, viu? Certo, gente, como o vídeo está acabando, eu vou verificar esse erro aqui, para a gente não perder muito tempo, viu? Que essa nossa primeira parte da aula já está encerrando. Aí na próxima aula eu continuo, tranquilo? Que eu já estou calculando aqui o horário, já estamos passando aí uns minutinhos, tudo bem? Mas a gente continua aí na próxima parte dessa aula. Olá pessoal, continuando o nosso exemplo, viu? Estava aqui vendo a sintaxe, é porque na verdade no R, o R ele é um pouco diferente do Python, eu estava com a cabeça no Python ainda. É muito importante vocês observarem isso aqui, ó. O R, ele utiliza na sintaxe dele o else if dessa forma. Ele não tem uma chave inicializando, certo? E ele precisa estar no finalzinho, ó, dessa chave que finaliza o if, entendeu? É um pouquinho complexo de entender, mas dá para entender tranquilo. Aqui, ele atribuiu um valor 9823 para o A. Aqui, ó, o if, ele inicializou aqui, certo? Aqui, ele abriu um bloco dentro do if. Aqui ele finalizou esse bloco do if, certo? Ou seja, o if ele vai ser executado até aqui, tranquilo. Aí, se não, após o if finalizar, que vai ser aqui, se não, ó, ele vai executar tudo isso aqui. Aí já começa um outro else. Else, que é o se não, ele vai executar isso aqui. Certo? Aí em seguida ele vai imprimir uma das condições. Se essa daqui for verdadeira, ele vai imprimir. Se essa daqui for verdadeira, ele vai imprimir. Se essa daqui for verdadeira, ele vai imprimir. Certo? Vamos fazer aqui um teste no R. Tranquilo? Vamos lá. Vou excluir aqui. Certo? Geralmente, quando se vocês escolham uma das linguagens para vocês utilizarem nos trabalhos de vocês, viu? Para vocês não ficarem com essa confusão de sintaxe. Isso é normal, gente. Não se assustem com isso. É normal. Eu sempre que eu vou programar, eu procuro focar numa linguagem, ou no R ou no Python, certo? 9823, foquem só em uma linguagem, para vocês realizarem as atividades de vocês. Se A maior ou igual 10.000, né? O que vai acontecer? O B, ele vai receber esse valor, esse texto de valor, valor alto, né? Valor absoluto, não, valor alto. Tranquilo, ó. Fiz a atribuição, ó. Muita atenção. Já crio aqui um novo else, if, ó.
Não vão confundir com a sintaxe do Python, viu? E se confundir é normal. Não se preocupe com isso. Programação é assim. Inexata. A menor do que 10. Viu, não é? Aí tem uma outra condição. E A maior ou igual a quanto? A 1000, não é isso? O que vai acontecer? Vamos abrir o bloco de comando desse outro if. O que vai acontecer? O B vai receber o quê? Vou copiar esse B aqui. Opa. Valor médio. Certo? Ou seja, executei a segunda condição, valor médio. Agora, novamente, ó, outro else, muita atenção na hora de criar esse else. If, novamente, abriu parêntese, se A menor do que 1000, o que vai acontecer? Ó, abre a chave novamente, com cuidado, aí if, valor baixo, tranquilo? A sintaxe aqui do R, que é um pouco diferente da do Python. Aí print B. Aqui vamos ver se vai executar. Vamos executar a primeira linha. Vamos colocar um valor mais alto, para ele imprimir valor alto. Vou colocar 10.255. Vamos imprimir o B, executei, ó. Observe, executei aqui o if, ó. Agora ele vai pedir para imprimir, para ver se as condições são verdadeiras. Valor alto, tranquilo. Agora vamos pegar um valor que seja menor do que 10.000 e maior ou igual a 1000. Vamos botar aqui, sei lá, 7.000. Executou, valor médio, está aqui, valor médio. Agora vamos pegar um valor menor, botar aqui 30. Executou, valor baixo, viu, gente? Mais uma vez, não se preocupem se confundirem as linguagens. Foquem somente em uma, viu? Para você realizar as atividades. Pesquisem, vão atrás, porque ciência de dados é isso. E programação também. É você pesquisar, bater cabeça, corrigir erro, ir atrás. Não existe aquele programador perfeito e nem aquele programa perfeito. Certo? Aqui uma outra maneira, utilizando aquela outra estrutura de resolver, certo? Bem mais simples. Se A maior ou igual a 1000, vai executar valor alto, aí vai utilizar o if else. Detalhe, ele utilizou o if else, A maior ou igual a 1000, valor alto, if else, A menor do que 10.000. Estou falando 1000, mas é 10.000, viu, gente? Se A maior ou igual a 10.000, valor alto. Se, no caso, menor do que 10.000 e maior ou igual a 1000, valor médio, se não, valor baixo. Outra maneira de resolver. Mais simples. Mas é necessário que vocês baixem aquele pacote do if else e aprendam a utilizar o if else. Certo? Lembrando que o if else ele pode ser utilizado em vetores, para fazer a comparação de vetores. Existe também o comando for, que nós já conhecemos também, certo? Que ele vai realizar, no caso, uma sequência de um valor até um outro valor, e assim por diante, inicializando a partir de índices, certo? Sintaxe dele aqui, bem parecido com a do Python, né? Vamos aqui testar. Comando for i in C 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele vai de i até esse valor de 5. Vou imprimir agora e vou fazer uma impressão do valor, que esse valor do i elevado ao quadrado, certo? Ou seja, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver isso aqui. Opa! Ele inicializou em i, certo? Até esses valores aqui, fez a impressão dos valores ao quadrado. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. 1, certo? 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2 é 4, 3 elevado a 3 é 9, 4 elevado a 4 é 16, 5 elevado a 5 é 25, certo? Um exemplo aqui da utilização desse comando. Tranquilo?
Existe também o comando while, né? Estrutura de controle de fluxo, no caso é do tipo loop, que vai executar também as tarefas. Nós já vimos também o tipo while, vamos testar aqui rapidamente. Tipo while ou enquanto, né? Ó, o i vai receber 1 enquanto esse i for menor ou igual a 5, abre chaves, que é início, print e recebe i mais 1. Vamos imprimir isso aqui, vou dar uns passos aqui para não confundir, ó. Vou executar aqui linha por linha, ó. Que ele vai imprimir na tela, executei aqui linha por linha. Vai imprimir, no caso, valores que vão iniciar em 1 e vão até 5, que são os valores, no caso, menores ou iguais a 5, que iniciam em 1, que são menores ou iguais a 5. Certo? Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai imprimir na tela, vai fazer aquilo que nós já vimos, o incremento. Certo? 1 mais 1, 2, aqui vai ser 2 agora, 2 menor ou igual a 5. Sim, se ele é menor ou igual a 5, imprime, em seguida incrementa, aí volta para cá até que a condição do while seja falso. Tranquilo? Vamos falar também de funções IR, já conhecemos em funções. Cada função ela possui, no caso, uma tarefa específica. No caso, as funções elas são nomeadas de acordo com a necessidade, com a maneira que o programador, que o desenvolvedor queira utilizar, certo? No caso, o R ele trabalha fortemente com funções, certo? Temos aqui a sintaxe de uma função IR, um pouquinho diferente da do Python, mas bem parecido. Aqui no caso foi criada uma variável chamada sua função, em seguida você vai colocar o nome da função, os parâmetros da função, parâmetro 1, parâmetro 2, vai executar essas tarefas aqui, ó, que no caso é delimitada entre chaves, que estão dentro da função, em seguida vai chamar a função. Tranquilo? Para execução. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais tranquilo de entender. Soma recebeu essa variável soma. É como se o nome da função fosse soma. Soma recebeu function, que é o comandozinho para a criação da função, no 1, no 2. Os parâmetros vão ser no 1 e no 2, que o usuário vai poder utilizar. Certo? Em seguida, dentro da função, vai ser executada uma sequência de tarefas, certo? Que vai ser a soma do no 1 com 1 no 2. Vou colocar isso aqui um pouquinho mais para cá. Acho que foi um probleminha aqui que deu quando... Vou ajeitar, certo? É uma outra maneira de se utilizar, atribuir um determinado valor para uma função. Tranquilo? Vamos aqui fazer essa função, construir. Tome cuidado, procure utilizar letras minúsculas na construção da variável, tudo bem? Soma, por exemplo, recebe function 1,12. Criei a minha função. Agora eu vou inicializar. O que eu quero que essa função faça? Quero que essa função, vou colocar bem aqui para ficar mais organizado, retorne a soma desse valor no 1 somado com no 2. Vou colocar essa chave bem aqui embaixo, gente, para ficar mais organizado, para indicar que eu inicializo minha função aqui e finalizo aqui, certo? Criei minha função. Vamos criar logo a função. Vou selecionar a linha, dar um Ctrl Enter. Executei. Certo? No 1, recebe 10, né? Vou criar agora os parâmetros que eu vou utilizar nessa função. Ou então eu posso chamar ela substituindo diretamente pelo parâmetro, certo? No 1, recebe 10. No 2, vou fazer primeiro atribuindo. Recebe 25. Certo? Em seguida, eu vou chamar essa função soma no 1,12. Executei a função, atribuí a num um valor, a num 2 um outro valor, agora eu chamei a função para a função, ó, fazer a soma de 10 com 25, que é igual a 35. Aí, se eu quiser utilizar a função para somar outros valores, pode, sem nenhum problema. Nome 10, 50, por exemplo. Ele vai, no caso, pegar esses parâmetros, substituir aqui por isso aqui, no 1 e no 2, vai fazer a soma e vai retornar o valor. Vai retornar o valor
60. Tranquilo? Tudo bem, gente. Pessoal, pois então, gente, vou encerrando por aqui essa primeira parte, essa segunda parte aí da nossa aula, certo? Até a próxima, certo? Lembrando, eu queria mostrar aqui uma coisa para vocês. Aqui nesse botãozinho, ó, é possível também vocês programarem utilizando o RStudio em Python. Bem, se quiserem utilizar o RStudio, eu acho um pouco mais diferente. Eu prefiro, no caso, utilizar o Jupyter, que eu acho mais apropriado, mas é possível também editar aqui utilizando o RStudio, tudo bem? Pois até a próxima aula e um grande abraço para vocês.